do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro, e nós nos encontramos para mais um tempo na presença de Deus, um tempo sempre muito precioso, porque Deus fala conosco e também ouve a nossa voz, ouve a nossa oração. Então quero convidar você a orar junto comigo agora. Nós vamos buscar a face de Deus, pedindo a sua bênção sobre nossas vidas, a sua bênção sobre esse tempo que vamos passar na presença dele. Vamos orar então? Deus santo, Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque desde amanhã o Senhor já renovou a tua graça, já renovou o teu amor, já renovou as tuas misericórdias sobre a nossa vida, Senhor, e por isso te adoramos, por isso te bendizemos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos invocar o teu agir, invocar o poder, Senhor, da tua graça sobre nós nesse tempo que vamos passar diante de ti, em culto, em oração, em adoração do teu santo nome. Pai, que seja um tempo proveitoso para nós, ó Deus, um tempo em que o Senhor há de falar ao nosso coração, um tempo em que o Senhor há de receber a adoração e a glorificação do teu povo que se reúne hoje em teu santo nome, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quero convidar você a cantar essa canção comigo, uma canção que fala de nos rendermos aos pés do Senhor Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
lançamos aos seus braços, para que Ele cuide de nós, para que Ele trate o nosso coração, para que Ele faça a sua obra em nós. Amém. Quero compartilhar com você hoje um texto da Palavra de Deus que está lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o 21, que diz assim: Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, e Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Meu irmão, minha irmã, na semana passada eu disse que a vida terrena é uma preparação para a eternidade que vamos viver ao lado de Cristo. Nós lemos os versículos anteriores a esses que lemos hoje, lemos o início da carta de Pedro, e eu comentei que a vida então é uma preparação para a eternidade. E se a vida é uma preparação para a eternidade, se a vida é uma escola, então nós vamos passar pelas provas. Toda escola tem as suas provas, e sendo assim, toda provação é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Nós vimos isso na semana passada. A provação é um instrumento de Deus para tratar as nossas vidas, e por isso nós precisamos aprender a lidar com ela. E então, nesse sentido, na mensagem da semana passada, nós vimos qual deve ser a nossa conduta em relação às provações. Hoje eu quero conversar com você na mesma perspectiva de que estamos caminhando em direção a Deus, de que estamos caminhando em direção à eternidade. Eu quero conversar com você sobre a conduta que eu e você precisamos ter como cristãos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Já de antemão, eu quero lhe dizer que a vida daquele que ama a Deus, daquele que se entregou a Jesus, não tem praticamente nada a ver com a vida daquele que não quer saber de Deus, a vida daquele que é um incrédulo, ou até mesmo na vida daquele que é um religioso por tradição, é aquele religioso que tem sua casca de religiosidade. O que eu estou querendo dizer? Que a vida do filho e da filha de Deus não tem nada a ver com o mundo, com a casca que o mundo coloca nas pessoas. Paulo deixou isso muito claro quando ele escreveu lá em Romanos 12:2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito
e agradável a Ele. E Jesus foi mais claro ainda quando Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele estava se referindo aos seus seguidores, né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que uma vida bem-sucedida aqui nesta terra é aquela vida vivida nos moldes de Deus. Uma vida que caminha para a eternidade nesta terra e é bem-sucedida nesta terra é uma vida que caminha na perspectiva de Deus. É uma vida que caminha nos moldes de Deus. E no texto de 1 Pedro nós encontramos 5 características que formam a conduta do cristão que deseja caminhar, que deseja viver dias abençoados hoje, aqui neste mundo, aqui nessa terra, mas que não tira os olhos da eternidade ao lado de Jesus. E eu quero compartilhar com você hoje apenas 2 dessas características da conduta do cristão que vive nessa terra, mas que está com os olhos fixos na eternidade. E a primeira característica que Pedro indica aqui para nós é a prontidão. Lá no versículo 13 diz assim: portanto, estejam prontos para agir. A tradução mais literal desse trecho está na Revista Corrigida, a tradução da Bíblia na Revista Corrigida. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. É uma terminologia um pouco complicada para nós, né? Porque cingir os lombos é colocar o cinto, cingindo assim a túnica comprida e solta sobre o corpo, que era a vestimenta comum daquela época dos discípulos de Jesus, das pessoas que se relacionavam aqui com Pedro. As pessoas faziam isso para ter uma maior mobilidade, normalmente antes de uma caminhada ou antes de começar um trabalho, né? Cingir os lombos era exatamente colocar-se pronto para alguma ação. E no caso aqui da nossa reflexão de hoje, e na verdade no caso do próprio texto bíblico, quando Pedro escreve para nós aqui, portanto estejam prontos para agir, ele estava falando de uma prontidão de mente, uma prontidão da nossa mente. Em que sentido? Em prontidão para fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus manda, uma mente pronta para pensar naquilo que Deus manda e obedecer aquilo que Deus manda. Nós temos que entender o seguinte, irmãos: o diabo não é vagaroso, não é lerdo em tentar nos derrubar. Por isso nós também não podemos ser lerdos em compreender e realizar aquilo que a palavra de Deus diz para nós. A nossa vida aqui nesse mundo é curta demais para nós ficarmos marcando bobeira. Satanás sempre irá querer nos atrapalhar em pelo menos 3 questões, que são os fundamentos da vida cristã aqui na terra, né? Adorar a Deus, desfrutar da graça de Deus, das bênçãos de Deus e conduzir pessoas à salvação. Se nós não estivermos de prontidão, se a nossa mente não estiver pronta, a vida passa, e daí nós perdemos a oportunidade de adorar a Deus através das nossas palavras, através das nossas ações. Nós perdemos a oportunidade de conduzir o máximo de pessoas para Deus, para a presença de Deus, para ter uma comunhão verdadeira com Deus, né? Para serem salvas por Deus. E nós perdemos as oportunidades de sermos abençoados. Infelizmente,
tem muita gente deixando de possuir uma vida bem-sucedida hoje, nesta terra, neste mundo, porque não está de prontidão, é vagaroso demais para fazer o que a Bíblia ordena, é vagaroso demais para pensar na palavra de Deus e fazer aquilo que a palavra de Deus está ordenando. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a conduta do cristão que está vivendo nesses dias, olhando para a eternidade, é uma conduta de prontidão, é ter uma mente pronta para receber a palavra e obedecer a palavra. Então é hora da gente acordar, é hora de agilizarmos a nossa prática da palavra de Deus, porque senão, irmãos e irmãs, o inimigo está pronto para nos derrubar, para nos colocar fora dos caminhos do Senhor, para nos colocar fora das perspectivas de Deus e nos colocar sim numa perspectiva completamente equivocada, onde não vamos honrar a Deus, onde não vamos ser abençoados por Ele. Então precisamos estar prontos para ouvir a palavra, para receber a palavra no nosso coração e para obedecer a palavra de Deus na nossa vida. A segunda característica que precisa haver na nossa vida, existir na nossa vida, é a sobriedade. Lá no versículo 13 diz o seguinte: continuem alertas. A tradução literal aqui, aí eu recorro novamente à Revista Corrigida, né, que é uma tradução muito literal do grego e do hebraico. Essa tradução diz assim: sejam sóbrios. O apóstolo Pedro queria que os irmãos não permitissem que as suas mentes fossem invadidas por uma mentalidade deturpada daquelas pessoas que viviam longe de Deus. E é isso que nós precisamos também hoje, irmãos. Existe, infelizmente, um espírito de dispersão muito forte agindo na vida dos filhos e filhas de Deus ultimamente. Existem muitas distrações entorpecendo a atenção da igreja de Cristo. E qual é o objetivo? O objetivo é afastar as pessoas de Deus. Uma das questões que está dispersando a atenção das pessoas de Deus é a busca por dinheiro, a busca por conforto, ou pelo conforto que o dinheiro traz, a busca pela beleza, né? Tudo isso leva as pessoas a muitas vezes trabalhar demais, trabalhar como loucas e fazendo com que elas não tenham mais tempo para Deus, para as coisas de Deus. E veja, não estou falando só de frequentar os cultos, eu estou falando de ter um relacionamento diário com Deus. Essa busca desenfreada pelo dinheiro, que faz as pessoas trabalharem muito, buscarem cada vez mais alternativas para ganharem dinheiro, faz as pessoas muitas vezes buscarem a Deus só quando é interessante, ou só quando a situação fica difícil. E tem um outro lado ainda, né? Porque daí Deus vira um ser utilitário. Eu só busco a Deus quando Ele é útil para mim. Uma outra coisa que acontece também quando eu estou tão entorpecido e na correria da vida, é que a minha mente está tão cauterizada, está tão amortecida, que eu me esqueço de adorar, eu me esqueço de trabalhar para o reino de Deus, eu me esqueço de conhecer e praticar mais a palavra de Deus. E aí, consequentemente, como eu disse, de um Deus utilitário, Deus se torna servo e eu me torno o Senhor de Deus. Isso tem sido um dos grandes males que ameaçam a igreja nos nossos tempos. E nós precisamos ter a sobriedade para fugir disso.
A sobriedade para não permitir que essa dispersão alcance a nossa mente, o nosso coração. Outra questão que tem entorpecido muito a mente e o coração dos cristãos é o entretenimento. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão buscando o máximo do entretenimento, seja ele de qual forma for, qual formato tiver. Pode ser o entretenimento da TV, pode ser o entretenimento das mídias sociais, que hoje entorpecem as pessoas de uma maneira muito grave. Pode ser o entretenimento dos encontros, dos amigos, das saídas, das idas para os lugares de diversão. Às vezes as pessoas se envolvem tanto com o entretenimento que se esquecem de se envolver com as coisas de Deus e, consequentemente, acabam por perder as bênçãos que Deus tem preparado para elas. Sabe, meu irmão, não dá para viver assim. Não dá para viver sem essa sobriedade, não dá para viver nesse entorpecimento. Nós precisamos trazer sobriedade para o coração, sobriedade para a mente, porque sobriedade é saber viver a vida abundante que Deus nos dá, sem nos deixar levar pela mentalidade corrompida da nossa sociedade, pela mentalidade pecaminosa do mundo em que vivemos, que sempre substitui o certo pelo errado. Sempre tenta deixar os cristãos confusos entre o certo e o errado. Viver em sobriedade é não perder a atenção para aquilo que realmente vale a pena, para aquilo que realmente tem valor. Por isso eu quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus hoje. Nós estamos caminhando para a eternidade. A vida é uma preparação para a eternidade. E nessa caminhada nós precisamos aprender a ter uma mente pronta para ouvir e obedecer a palavra. Precisamos ter uma mente sóbria, que não se deixa levar pelas distrações que querem nos colocar longe de Deus, querem nos colocar alheios à vontade de Deus, ao cuidado de Deus, porque tudo isso nos faz perder o que Deus tem de melhor para nós. Eu sei, irmãos e irmãs, que não é fácil viver, não é fácil romper com a tendência de viver para o aqui e agora. Nós somos a todo momento estimulados a viver para o presente, a viver para o agora, a viver para o aqui e agora, a viver para nós mesmos. Nós estamos o tempo todo estimulados a isso. Mas eu quero convidar você a lutar contra isso, porque a nossa vida e a vida que vale não é aqui, a vida que vale é na eternidade. E a vida que nós temos aqui deve ser vivida da melhor maneira possível na presença de Deus. Nós precisamos aprender a viver tudo de bom que Deus tem para nós, desfrutar de tudo de bom que Deus tem para nós, mas de uma forma que agrade o coração de Deus, sem perder Deus da nossa visão, sem perder Deus da nossa perspectiva e sem perder a eternidade da nossa perspectiva. Quero convidar você a deixar o Espírito Santo trabalhar isso no teu coração, para que os teus olhos se voltem para a palavra de hoje, para que a tua vida esteja pronta, o teu coração esteja pronto, ágil para obedecer a palavra, para receber e obedecer a palavra, e uma mente sóbria para enxergar ao teu redor, saber para o que falar sim, para o que falar não. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que Ele continue nos tratando, nos corrigindo, nos sarando, de tal maneira que
possamos glorificar o Seu nome e caminhar sempre de olhos para a eternidade. Vamos orar então. Deus bendito, nós sabemos, ó Deus, que a caminhada que temos nesse mundo é uma caminhada que vai nos levar ao Teu encontro. E queremos, Senhor, Te honrar nessa caminhada. Queremos honrar o Teu santo nome com a nossa caminhada. E para isso, ó Deus, precisamos ter uma mente transformada, uma mente preparada, uma mente que está pronta para ouvir, para receber o Teu conselho, receber a Tua palavra e para obedecer aquilo que Tu tens para nós. Precisamos ter um coração e uma mente sóbrios para sabermos, ó Deus, o que realmente vale a pena, para entendermos quais são as jogadas do maligno que tentam nos desviar dos Teus caminhos. Não queremos, Senhor, viver entorpecidos com aquilo que o mundo tem nos oferecido, com aquilo que há de bom neste mundo, sim, mas com aquilo que pode nos desviar do Senhor. Então, ó Pai, dá-nos caminhar na Tua presença, vivendo o que há de melhor do Senhor para nós, vivendo, sim, Senhor, o dia a dia do trabalho, o dia a dia da diversão, mas sem perder o Senhor de vista. Dá-nos essa caminhada, ó Pai, para que possamos honrar o Senhor e ser honrado por Ti, para que possamos desfrutar das Tuas bênçãos. E colocamos também, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, pelos pedidos que cada um de nós temos. Tu sabes, Senhor, que há filhos e filhas do Senhor nesta hora, colocando diante do Senhor um pedido, uma necessidade, um sonho, algo que desejam ver acontecendo na sua vida. Pai, vai de encontro a cada uma das necessidades dos Teus filhos e filhas. Olha para os sonhos que existem nesses corações, olha para os projetos que existem e confirma, Senhor, se esses projetos e sonhos são do Teu coração, para que cada um de nós possamos vivenciar a Tua vontade e caminhar de acordo com a Tua vontade e na Tua vontade sermos abençoados, ó Deus. Então cuida das nossas vidas, cuida da nossa caminhada, cuida das nossas necessidades, cuida das lutas que temos vivido a cada dia, Senhor, e vem trazer o Teu cuidado, a Tua bênção, o Teu renovo, o Teu livramento, vem trazer cura para o enfermo, Senhor, em nome de Jesus. Quero lembrar dos enfermos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar com poder de cura, com poder de renovo, Senhor, irmãos da nossa igreja, irmãos que são filhos, pais, amigos, parentes daqueles que frequentam a nossa igreja, cujos nomes estão sendo colocados diante de Ti agora, Senhor. Deus, que o Senhor alcance com cura, com misericórdia, com graça, com o Teu milagre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe tua vida. Foi bom estar com você. Que você continue sendo aí abençoado e que a tua vida seja regada sempre pela graça de Deus. Nós nos reencontramos no domingo e eu espero poder ver você ou aqui no culto presencial ou saber que você esteve conosco no culto online. Um forte abraço, uma ótima semana para você e tchau, tchau.